texto de Atos todinho ele narra muitos acontecimentos da Igreja do Senhor, experiências de Paulo. E aqui em Atos 21, a gente vê uma atitude de coragem e de fé em busca de realizar aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então nós vemos um Paulo corajoso, um Paulo visitador, um Paulo focado em realizar aquilo que ele tinha no coração. Paulo respondeu: que fazei vós chorando e magoando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Então nós vemos que no decorrer do livro, não sei se você já leu, mas o livro ele vem mostrando, né, que ele foi fazer uma viagem e quando ele parou na primeira escala, né, ele parou em Tiro e quando ele foi ver os irmãos, o Espírito Santo avisava ele por profecia que ele não seguisse para Jerusalém. Aí depois ele foi para outra cidade, quando ele chegou lá em Cesareia, outra pessoa usou em profecia, inclusive pegou o cinto dele e fez a descrição que via ele amarrado pelos pés e mãos, né, entregue aos romanos, que depois a gente vê que se cumpriu uma profecia. Mas Paulo, diante de todos esses avisos, ele falou: não, eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. Aí as pessoas viram que não tinha como barrar a coragem dele e falou: então seja feita a vontade do Senhor. E depois Paulo chegou em Jerusalém, contou tudo que Deus havia feito através do trabalho dele. E alguém falou: olha, já já vão saber que você está aqui em Jerusalém, então vai lá no templo, raspe sua cabeça, para as pessoas verem que você segue as leis judaicas. Ou seja, para amenizar, né? Fazer um faz de conta. E aí Paulo concordou, mas quando ele foi lá no templo, alguém viu ele. E aí quiseram dar uma surra nele, quiseram dar um corretivo nele, né? E ainda diziam: olha, ele não respeita nem o templo, porque traz pessoas que não podem entrar. Falaram isso porque viram ele com uma pessoa conversando outro dia e achavam que ele levou essa pessoa lá para o templo, né? Ou seja, foi uma confusão causada por coisas que nem haviam acontecido. Parte aconteceu, mas parte não aconteceu, mas gerou uma confusão que queriam matá-lo. Trouxeram para fora do templo e o objetivo deles era matar mesmo. Foi quando chegou a polícia da época, pegou ele, né? E prendeu ele, na verdade, para proteger. A prisão dele foi para proteger que eles não iam conseguir livrar Paulo daquela multidão. E já no final, a multidão estava tão violenta e Paulo virou e falou para o oficial: você sabe grego? Era assim, motivo de fazer ele parar. Aí foi quando Paulo inventou uma historinha: você não matou, você não fez uma rebelião, então ele inventou uma historinha para o cara deixar ele falar. Foi quando ele falou em hebraico para as pessoas. Aí já vem o 22, que não é o dia de pregar, né? Mas eu fiz esse resuminho rápido com os irmãos para que a gente possa entender que Paulo ele não somente estava numa viagem, ele não somente estava de turismo, mas ele estava ali para fazer a caminhada que Deus havia chamado ele. Então ele fez visitas, igual nós fazemos visitas, ele ouviu profecias igual a gente ouve profecia, Paulo amava Jesus igual a gente ama, e Paulo esteve no templo, igual nós também vamos para o templo. E Paulo foi perseguido pela fé, igual também nós somos perseguidos. Então nós estamos num cenário bem parecido com o de Paulo. Nós estamos vivendo situações que Paulo vivenciou. E foi por amor ao Senhor. Quando Paulo começa dizendo que ele foi Mileto, Tiro, Cesareia, ele soube do que iria passar. Ele foi avisado que ia enfrentar problemas, que sofreria castigos, que poderia ser preso. Mas ele não desistiu. E muitas vezes nós assumimos funções, missões,
tarefas na casa do Senhor, na obra do Senhor. E nós muitas vezes somos avisados, olha, vai ter problema, você vai sofrer ataques, vai ter dificuldade, as pessoas vão se rebelar contra você, vão ter pessoas que não vão concordar com a tua liderança. Mas a gente desiste? A gente não desiste. Por quê? Porque nós estamos dispostos a viver com Jesus, a viver a promessa. Paulo tinha uma promessa. Quando ele perdeu a visão, o Senhor falou com ele, então estabeleceu-se ali a promessa. Foi o início de um contrato que vai ser cumprido até a eternidade, quando Paulo chega lá diante do Pai. Da mesma forma com você, foi feito um contrato. Jesus assinou com o sangue dele lá, está de vermelhinho a assinatura de Jesus, de estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Certamente Paulo ainda não sabia que estava escrito nos evangelhos, este estarei convosco todos os dias. Mas por mais que Paulo não soubesse, a palavra foi emanada, a promessa foi feita. Então a promessa alcançou a vida de Paulo, o Senhor estava com ele todos os dias. E depois que ele chega em Jerusalém, foi recebido pelos irmãos, e crente só conversa de igreja, né? Crente só conversa de igreja mesmo, e Paulo foi relatando o que aconteceu. E no meio dessa felicidade, dessa alegria, as pessoas falam, olha, muito bom tudo que você fez na obra de Deus, mas cuidado, tem pessoas que estão querendo prejudicar você, que não concordam com a tua pregação. Então, na nossa vida também é assim, a gente conversa muitas coisas do Senhor, mas tem pessoas que não concordam com o que a gente fala. Quanto mais verdade da Bíblia a gente fala, menos as pessoas gostam. Quanto mais você aprofunda na verdade bíblica, na doutrina bíblica, na realidade que está para a gente cumprir como crente, menos pessoas gostam de você. Você subir no púlpito, pregar graça, misericórdia, esse irmão prega pra caramba. Agora vai pregar doutrina, vai pregar o arrebentei-vos, vai pregar o não fale mal do seu irmão, vai pregar o divido que você tem com aquele que não tem, vai pregar sobre os perdoe 70 vezes 7. Você vai arrumar a pessoa já, esse cara só quer ser o santo, só ele quer ser o certinho. Essa irmã aí, ela só quer ser santa, ela só sabe falar de Bíblia. Então não é novidade o que acontece no nosso meio isso. Isso já vem desde a época antiga. Mas o nosso Deus é o mesmo. Aquele que te chamou é o mesmo, Jesus de Nazaré. Aquele a quem você proclama é o mesmo que Paulo proclamava, que era Jesus de Nazaré. Paulo podia estar de boa lá, fazendo o trabalho dele, o trabalho humano, mas ele aceitou um chamado. E toda essa encrenca que ele se meteu foi porque ele aceitou o chamado. Toda essa encrenca que ele estava vivendo, essas perseguições, foi porque ele aceitou o chamado. E você que aceitou um chamado também, você acaba tendo encrencas por quê? Porque aquele que não gosta das nossas almas, ele quer que a gente afaste de Jesus para que a gente possa voltar para os caminhos imundos longe de Deus. E ele não pode alcançar a nossa vida, mas ele pode jogar situações, criar situações que venham abalar a nossa fé. Paulo tinha duas escolhas, ou desistir e perder a fé, ou caminhar e confiar em Deus. Eu sei que você não está sendo chicotado, preso dentro de uma cela. Mas são as dificuldades da vida que podem estar te atormentando. A incerteza, a tristeza. Poxa, não aconteceu como eu queria. Eu orei tanto, aquela pessoa não se converteu. Eu orei tanto, minha família, meu marido, minha esposa ainda não estão convertidos. Mas continue. Faça igual Paulo, não pare a sua caminhada. Teve dia que ele parou para descansar uma semana, outro foi só um dia. Mas ele continuou no propósito. Não pare não do seu propósito. Eu estou cansada de orar e não acontece, então descansa. Passa uns dias sem orar. Aí depois você volta para orar. Eu não aguento mais jejum tanto, a minha família não se converte. Para uns dias de jejuar, descansa. Come aí, come 10 pães, come 20 ovos e come feijão, come tudo que você quer. Mas volta para o jejum. Volta para a caminhada, igual Paulo fez. Ele não fez uma viagem de um tempo para o outro, não, ele foi parando, visitava as pessoas, se alegrava com as pessoas. Então, se você está cansado, dê uma pausa.
Tá no cargo da igreja, pastor, olha, eu queria, o senhor me dá um mês de férias do cargo, pastor. Olha, vê uma pessoa para ficar um mês, eu vou voltar, não estou saindo, eu só quero um tempinho, dedicar mais na família, fazer isso, aquilo. Porque às vezes o ministério pesa mesmo, né? Mas não desista. Aí chegaram, olha, Paulo, vão te acertar lá. Olha, Paulo, vou te amarrar teu pé e tuas mãos, Paulo. Não, mas eu vou assim mesmo. Ele sabia, ele falou que estava disposto a morrer por Jesus se fosse preciso. Então, quando Paulo chega a ser preso, ele não cometeu crime exatamente. O que pesou contra Paulo foi terem visto ele na companhia de uma pessoa que eles não gostavam. Então a gente começa a ver, até pensar, poxa, vamos evitar certas companhias. Já pensou se você vai evangelizar no barzinho? Aí alguém passa na hora que você está falando com a pessoa no barzinho, mas viu o irmão, a irmã lá no barzinho. Ninguém vai saber que você estava evangelizando. Né? Então você está carregando uma coisa devida para alguém, alguém te vê, olha, está carregando aquele negócio ali, olha que é crente, mas está carregando. Então são situações que a gente se vê que a gente não pode controlar, não pode evitar. Paulo estava fazendo o que era para o Senhor e foram fazer fofocar, ele estava com aquele cara que não pode entrar no templo. Ou a pessoa nem estava no templo. Mas a fofoca foi tanta que queriam acertar ele por uma pessoa que nem estava no templo. Olha o nível de problema que Paulo se viu, porque ele resolveu cumprir a missão dele. Então nós passamos muito problema de fofoca, assim, das pessoas ver uma situação e entender que é outra, de capturarem momentos que não eram como as pessoas descreveram, e depois que a fofoca toma forma, gente, é incontrolável o que aconteceu com Paulo. A polícia teve que chegar e tirar ele amarrado para não matarem Paulo. Então depois que a fofoca começa, é complexo. Então não participe, por favor, não tô doutrinando nem criticando, mas é para o seu próprio bem. Não participe e se você vê acontecendo, tente amenizar. Porque depois que começa o disse-me-disse, meu Deus do céu. Um exemplo claro aqui que nós vemos. Então, outra lição muito grande aqui, que tem muito crente, inclusive até o pessoal que canta, assim, é de banda, né? Que Paulo foi raspar a cabeça para ficar igual eles. Né? Paulo vai, não vou raspar minha cabeça para ficar parecido com eles. E aí eu já escutei o Ministério do Louvor, não, vamos tocar essa banda, essa música meio parecida com aquela música sertaneja que está famosa, para ver se o pessoal chama atenção e vem ouvir nossa música. Tem gente, não, vou me vestir desse jeito aqui, para os caras pensarem que eu só vou me vestir de rapper, vou me tatuar, botar brinco e tal, para quando eu for lá nos caras do rapper, eles me aceitarem. Não, eu vou só tomar uma cerveja sem álcool, vou pro barzinho tomar uma cerveja sem álcool, para que o pessoal que está bebendo ache que eu sou parte deles, eles me ouçam falar de Jesus. E aí vai, gente. Aí eu poderia fazer várias comparações. Paulo fez isso, Paulo vacilou. Ele foi querer se disfarçar do que ele não era para poder ser aceito, mas não colou, reconheceram ele. Reconheceram ele, gente. Então vamos manter a nossa fé, manter aquilo que o Senhor nos chamou, manter a forma bíblica de ser, de viver, de se vestir. Porque não vai adiantar a gente se disfarçar. Já pensou, Paulo, não, vou me disfarçar de não crente para evangelizar. Quase ele morre de taca. Né? Não tiveram assim, um respeito por ele, pelo que ele era. Tanto que ele chegou por isso e falou, olha, eu sou de Tarso. Porque Tarso tinha manias, quem era de Tarso era um cara mais brabo, tinha muito pirata. Eles eram assim, meio brabo, né? Então ele falou, olha, eu sou lá de Tarso, viu? Ele rápido tentou conectar com alguma coisa, ver se os policiais não davam os boxes nele. Então tudo isso por quê? Porque ele estava cumprindo a palavra do Senhor. E mesmo cumprindo, ele vacilou. Ninguém é santo por cumprir a palavra do Senhor. Nós somos humanos, temos nossa natureza humana, que às vezes acaba sendo controle e a gente vacila mesmo. Mas o Senhor teve misericórdia dele. Então, no final, Paulo pediu para falar, permitiram, e você vai ver lá no 22, que mesmo ele falando aí, que quiseram quebrar ele mesmo. Depois que ele falou mesmo sobre o evangelho, aí quiseram quebrar ele.
Então, se nós aceitamos o Evangelho, nós devemos saber que a nossa nação é lá no céu. O nosso verdadeiro descanso está na eternidade. Mas quando estivermos aqui, quando formos fazer a defesa da nossa fé, a gente vai passar problemas. Tá, amados? Sempre digo, não, você não precisa defender Deus. Ah, porque Deus é injusto com a humanidade. Nem te mete, Deus não precisa ser defendido. Não precisa. Tá? Até porque a gente não é perfeito, como a gente vai defender a perfeição se a gente não é perfeito? Então fuja disso, é perder tempo querer defender Deus, defender a Bíblia. Não se meta nisso que a pessoa não vai aceitar Jesus com seu argumento. Se ele já tem isso aí, deixa. Em outro momento, o Senhor vai tocar no coração dele. Por quê? Porque nossa preocupação é com o que o Senhor tem nos dado, com o nosso chamado. A nossa obrigação é falar, 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 falar. É o Espírito Santo que vai tocar. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Então não se preocupe em querer defender Bíblia, defender igreja, religião, porque a Assembleia de Deus é melhor que a Deus é amor, porque a parede preta não presta. Não se meta nisso. Se mantenha em Jesus. Mantenha a sua fé em Jesus, mantenha a sua fé, que é mais pura que o ouro, e ela que vai te levar para a eternidade. Então pegue os exemplos de Paulo. Confie na soberania de Deus, igual ele confiou. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel ao seu chamado. E no meio da dificuldade, seja corajoso. Aí que você tem que orar mesmo. Porque eu estou orando para essa dificuldade, eu vou parar de orar. Não faça isso. Está orando na dificuldade, dobra a oração, dobra o louvor, dobra o jejum. Seja coragem, coragem. E Paulo sempre esteve no meio das igrejas. Veja, Paulo sempre esteve com crente. Quando ele quis se disfarçar, ficou ruim para ele. Se mantenha... porque o ímpio é proibido. Não. Seja bom com todo mundo, acene, né, visite e tal. Mas a sua amizade tem que ser com crente, no corpo de Cristo. E acima de tudo, e já encerrando essa nossa tarde maravilhosa, priorize o nome de Jesus. Jesus Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o motivo do nosso louvor, porque foi Ele que nos amou primeiro. Ele que morreu na cruz lá atrás. Nós estaremos sempre devendo esse favor. Nós estaremos sempre devendo o que Ele fez por nós. Então vamos sempre continuar priorizando o nome de Jesus em nossas vidas, porque Ele sim, Ele foi preparar morada e Ele vai nos buscar para estar com Ele mesmo. E eu abençoo a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.